Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje, vamos falar de planejamento financeiro. Como num tempo de crise como esse, tempo de pandemia, nós podemos aí trabalhar com planejamento financeiro e pensar no nosso futuro. Eu recebo aqui o especialista, o gestor em riscos financeiros, o Yuri Utida. Seja muito bem-vindo a esse Alesp Conecta. Tudo bem, Yuri? Tudo bom, Guga? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço aberto. É uma honra estar aqui, falar de um tema tão relevante, ainda mais num momento tão delicado do país, do mundo e da população brasileira, né? Legal, já vou te começar com uma pergunta. É hora de se pensar em começar um planejamento financeiro? Como a gente deve tirar, né? Quais as lições que a gente deve tirar desse período de crise para começar a pensar em ser, né, no planejamento das finanças e na maior organização do orçamento doméstico, Yuri? Bom, o melhor momento para pensarmos num planejamento financeiro, Guga, era ontem, era uma semana, 6 meses atrás, né? Eu sempre digo que Antes da planejamento. pandemia. Ou antes da pandemia de preferência, exatamente. Eu sempre gosto de dizer para os meus amigos, familiares e clientes que acabam se tornando muitas vezes amigos, que o planejamento ele é feito quando você não precisa. E é muito engraçado que o brasileiro tem um grande hábito de falar: não, mas está tudo bem, eu não preciso fazer um planejamento agora. Não, meu amigo, é justamente enquanto as coisas estão bem que você se planeja, se organiza para se blindar de eventuais infortúnios imprevistos como foi essa pandemia, né? O exemplo que eu dou, Google, é assim: quando que você arruma o telhado da sua casa? No meio da tempestade ou no dia de sol para quando a tempestade vier no chover dentro de casa? Então aqui o papo é exatamente o mesmo, né? O planejamento ele deve ser feito justamente enquanto as coisas estão bem. Essa pandemia, se eu te falasse 6 meses atrás que ela viria para parar o Brasil, para parar o mundo, para fechar uma em cada 4 empresas, para quebrar a renda de mais de 50% da população brasileira, muita gente teria dado risada, acharia que era um exagero, e cá estamos nós passando por tudo isso sem uma previsão concreta de quando as coisas vão melhorar, a economia vai retomar o ritmo de antes. Então, um planejamento ele deve ser feito justamente por isso, porque crises são a única certeza que nós temos. Os imprevistos são a única constante no mundo, na economia, seja por crise de outros países, por uma mudança política, por uma mudança econômica, crises virão. E eu acho surpreendente como a cada onda que vem, seja ela econômica, política ou uma pandemia nesse caso, as pessoas se surpreendem e falam: nossa, mais uma crise, fomos pegos de surpresa. Não deveria, a gente sabe que vai vir outra. Agora, o meu papel é te ajudar a se preparar para na próxima você ter reserva financeira para conseguir se manter sem abrir mão de filhos de uma escola particular, sem ter que se desfazer de patrimônio, por exemplo. Interessante. Agora, quais os benefícios de um planejamento financeiro? E ele deve ser a curto, a médio, a longo prazo, na verdade, das três modalidades. Como eu devo pensar, já que eu penso em iniciar um processo aí de planejamento financeiro? Ótima pergunta, Guga. Um bom planejamento, ele tem que considerar, na verdade, as 3 fases, né? Quais que são as minhas necessidades e objetivos de curtíssimo prazo, o meu dia a dia, alguma reserva de emergência para 3 a 6 meses, caso eu não aconteceu com muita gente durante a pandemia. Depois disso, eu vou sim vislumbrar o médio e longo prazo, a educação dos meus filhos pelos próximos anos, eventualmente projetos como um novo negócio, a troca de um carro, a mudança de uma casa. E no longo para longuíssimo prazo, a gente de vida. É aquela viagem pelo mundo ou para o exterior, o intercâmbio de um filho e até a nossa aposentadoria. Eu não sei se você sabe, Guga, e muita gente não sabe dessa informação, é uma constante que desde 2013 o IBGE vem alertando. Apenas 1%, 1% dos aposentados no Brasil tem independência financeira. 99% dos aposentados dependem de família, de parentes, de caridade, de favor, ou muitos deles têm uma vida bem menos digna do que tinham naquela época em que eles estavam produtivos, que estavam trabalhando. O que isso significa?
Ao longo de toda uma vida, 60 a 65 anos, essas pessoas trabalharam, geraram renda e muitas vezes elas tiveram possibilidade de guardar, nem que fosse um pouco, se organizar, planejar, investir e não o fizeram. E aí, de repente, na aposentadoria, elas se veem num beco sem saída, sem capacidade de trabalho, porque o mercado já não as absorve mais, elas já não têm muitas vezes saúde, tem um custo de vida mais alto por um plano de saúde e remédios, e de repente agora elas se veem sem dinheiro. E aí a gente vê o quadro deplorável, infelizmente, da terceira idade no nosso país, né? Interessante essa questão. Agora, daqui a pouco nós vamos entrar até melhor nesse tema, Yuri. Agora, um negócio que é importante a gente perguntar, tá? Planejamento financeiro, você consegue fazer sozinho? O ideal é procurar um profissional. Como às vezes a pessoa não tem recurso para buscar um profissional, quais as principais dicas que a gente pode dar aí para quem quer começar um planejamento? Sua pergunta é muito legal, Guga, porque quebra um grande mito que as pessoas têm, né? No Brasil, nós temos muito essa crença de que investimento, planejamento financeiro, seguros, isso são soluções somente para quem já é rico. E é muito pelo contrário. Quem já é rico, quem já tem um grande patrimônio, essa pessoa tem uma capacidade muito maior de absorver imprevistos e absorver impactos na vida. Se ela não pode trabalhar, se a empresa dela quebra, se ela perde o emprego, se ela sofre um acidente, ela tem reservas para se manter durante meses, anos, talvez até pelo resto da vida. É justamente quem não tem esse colchão de segurança, guarda tão robusta, que precisa se planejar. E aí o seu planejamento ele vai ser proporcional à sua necessidade. Quem tem muito pouco, quem tem ali um salário mais baixo, um rendimento mais enxuto, vai ter um planejamento de acordo. Quem tem uma folga maior, vai ter uma margem de manobra menor. Mas ele é democrático. Um bom planejamento ele serve sim para absolutamente todo mundo. E aí, procura um profissional ou eu consigo fazer sozinho? Muita coisa, claro, você vai conseguir fazer sozinho. Hoje a gente tem o YouTube, muito conteúdo gratuito, muita gente bem intencionada, ferramentas, materiais aí à disposição. Só que da mesma forma que um bolo, se você pegar a receita na internet e fizer sozinho, pode ser que ele saia, mas não necessariamente ele vai sair a melhor versão que uma pessoa já extremamente experiente, que faz isso o dia inteiro, poderia fazer. Então pode ser que o seu planejamento saia com várias falhas e que pela inexperiência e por falta de conhecimento, ele não saia o ideal. Algumas ferramentas, somente bons planejadores, bons gestores de investimento vão saber te alertar, porque a gente está nisso o dia inteiro, fazendo isso inúmeras vezes, respiramos isso o tempo todo. Então, o nosso trabalho é te alertar de coisas que você nem sabe que não sabe. Interessante. Agora é importante a gente tocar num outro aspecto, né? Como é que eu faço um planejamento financeiro ganhando pouco? A gente sabe que boa parte da população vive no limite do orçamento, o que ganha, gasta e não é por luxo, não é por desorganização, é por pura necessidade. Como fazer um planejamento financeiro desse modo? Fato, a gente tem que encarar que o Brasil é um país ainda pobre, né, Guga? Não adianta a gente aqui se enganar e falar, poxa, não, os nossos índices e estatísticas melhoraram e vivemos num mundo cor-de-rosa. Não, o Brasil ainda é um país pobre, a grande parte da população sobrevive, né? E sei disso, eu vim daí também e felizmente consegui sair ali da simplicidade de um bairro de periferia para construir uma vida muito melhor, através de, claro, planejamento, estratégia, uma série de coisas. Então, acredito que é possível para grande parte da população. Ok, como fazer isso? Primeiro, a gente tem que adequar o nosso padrão de vida para poder ter alguma folga para formar reserva. Se você já ganha muito pouco, talvez a margem para supérfluos, para cortes e para direcionar isso para reserva, ela é muito menor. Mas é bastante comum a gente ver pessoas que não ganham muito dinheiro querendo comprar um iPhone dividido em 1 milhão de vezes, financiarem aquele carro em 1 milhão de vezes. E nada de errado com a sua vontade de querer ter alguma coisa. As pessoas trabalham e merecem sim se premiar e adquirir aquelas coisas que elas desejam e lutam tanto para conquistar. Mas muitas vezes, com um bom aconselhamento, com um bom acompanhamento, você vai ver que adiar aquela compra por algum tempo faria muito mais sentido do que entrar num grande financiamento. Vamos fazer uma conta prática.
Quando você financia, vamos dizer, um celular de R$ 5.000 em 24 vezes de X valor, muitos juros vem embutido nessa sua compra. A mesma coisa num carro, a mesma coisa em um imóvel. Quando você tem alguém que te acompanha e faz a boa gestão das suas finanças, essa pessoa vai conseguir fazer conta contigo e entender que muitas vezes vale a pena esperar mais um tempo e comprar aquilo à vista ou com financiamento menor, em condições melhores, com desconto, e aí a gente entra naquele ciclo em que o dinheiro começa a fazer dinheiro. Qual que é o grande problema que a gente tem aqui? Eu sou pós-graduado em neurociência comportamental, amo estudar o cérebro humano e como nossas emoções dirigem nossas decisões. E o nosso cérebro, ao longo da evolução, ele foi alimentado para buscar prazeres imediatos o tempo todo. É por isso que a gente não consegue controlar muitas vezes a vontade de comer aquele chocolate, aquela batata frita. É por isso que muitas vezes as pessoas se viciam em drogas, desde álcool a realmente drogas ilícitas, ou até o açúcar pode ser encarado como uma droga. Mesmo o sexo pode acabar tendo esse comportamento. E há grandes indícios científicos de que o dinheiro, por ele acionar os centros de prazer do nosso cérebro, ele tem exatamente esse poder viciante de uma droga. Então, por esse prazer imediato, nós viciamos em atitudes impulsivas, como a compra impulsiva. Ela geralmente aciona um grande prazer, uma descarga, uma inundação de neurotransmissores na nossa cabeça, no nosso cérebro. Isso deixa a pessoa feliz. Deixou uma vez, deixou duas, deixou três, isso cria um hábito. E podem ser pequenas compras que muitas vezes a gente não percebe que faz um grande mal. Só que esses pequenos ralos de alguns reais e muitas vezes alguns muitos reais são o que perpetuam a pobreza de muitas pessoas. Agora, Yuri, você tocou num fato interessante, né? Fato de eu assumir prestações aí, como você falou, vai, a pessoa compra um celular top de linha, compra um carro financiado, de repente conquista o seu apartamento através de financiamento. Isso também é considerado planejamento financeiro? Com absoluta certeza, Guga. Existe um teste muito antigo feito por psicólogos e cientistas da mente que é conhecido como o teste do marshmallow. Eu não sei se você conhece, mas eu acho importante compartilhar com as pessoas. Legal você Eles contar para fizeram nós. Legal. Eles fizeram o seguinte teste: pegaram algumas crianças e colocaram dentro de uma sala e deram um marshmallow para cada uma dessas crianças. E falaram para elas: você tem a liberdade de comer esse marshmallow ou aguardar 5 minutos. E daqui 5 minutos eu vou voltar aqui e se você não tiver comido marshmallow, eu vou te dar outro. E aí você pode comer os dois. O que está por trás desse experimento? A criança que conseguiu conter o prazer imediato, né, conter a gratificação imediata, vamos pensar que esse marshmallow, se fosse R$ 100, ela dobrou o capital dela em 5 minutos. Né? E aí os pesquisadores saíram daquela sala, voltaram 5 minutos depois, algumas crianças imediatamente após eles virarem as costas, enfiaram o marshmallow na boca e se sentiram felizes momentaneamente. Aquelas crianças que conseguiram ter a resignação de não comer o marshmallow, aguardar o pesquisador voltar e ganharam dois, comeram os dois mais felizes, tiveram um lucro muito maior do que as outras, né? Quando a gente olha de um ponto de vista econômico. Tudo bem, parece um teste bobo, só que eles acompanharam essas crianças por décadas. Escolhas de casamento, de profissão, de faculdade e, claro, os resultados financeiros e planejamentos dessas pessoas. E pode parecer incrível, mas justamente as crianças que conseguiram conter a gratificação imediata foram as crianças que ao longo da vida conseguiam ter um controle melhor do dinheiro, adiar compras impulsivas e imediatas e conseguiram ter um planejamento financeiro melhor e mais prosperidade, mais acúmulo, mais tranquilidade nas suas aposentadorias. Então, Guga, faz sim, todo financiamento faz parte do seu planejamento financeiro. Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu ganho R$ 1.000 e a parcela é 100. Poxa, eu ainda vou ter 900. Não vai, porque pensa comigo, se você ganha R$ 1.000, você tem despesas com a sua casa, com seus filhos, transporte, alimentação, e aí suas despesas fixas são, por exemplo, R$ 700. Na verdade, você tem livre na vida. As pessoas se iludem. Ah, eu tenho R$ 1.000 e está sobrando. Não, não está. Então, a gente precisa fazer conta, precisa entender o seu real planejamento com um senso de realidade que a maioria dos brasileiros não tem.
Agora, Yuri, você tocou num ponto importante, né? Muita gente às vezes gasta o dinheiro, né? É por osmose, né? Acaba, chega ao salário, ele gasta. Quando essa pessoa ela assume um financiamento, uma dívida, um consórcio, uma obrigação de investimento, é uma forma mais fácil dela poupar dinheiro, ela ter essa obrigação nas contas dela? A gente gosta muito desse ditado, né, Guga, no Brasil, de se eu não fizer dívida, eu não junto dinheiro. Se eu não financiar, eu não compro nada. Isso é a maior demonstração da indisciplina que nós temos com o dinheiro. Tem um livro muito bacana que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. E nesse livro existe um conceito muito bacana que é propagado no mundo econômico e todo planejador vai te falar, que é pagar-se antes. O que significa se pagar antes de pagar qualquer outra pessoa? Toda vez que entra o seu salário, os seus rendimentos, é separar uma fatia, seja 5, 10, 20, 50%, quanto fizer sentido, quanto for possível para você guardar, mas antes de pagar todas as contas. Por quê? Se entra lá R$ 1.000 para você e você fala, poxa, eu vou separar R$ 50, você vai ter os outros 950 para pagar conta e fazer as bobagens de lazer, supérfluos, quer que seja. Quando a gente não tem esse hábito, você paga tudo, faz as bobagens que você quiser, gasta com supérfluos, e aí no fim do mês você vem e se conforma. Poxa, esse mês não sobrou nada, mas no mês que vem vai sobrar. Não vai. Isso é uma grande falácia, uma grande enganação. E a gente gosta muitas vezes de se enganar. Quantos maus hábitos nós não temos e a gente fala, eu vou começar a dieta na segunda, segunda eu vou me matricular numa academia, esse ano eu vou aprender a falar inglês, esse ano eu vou parar de fumar. E com o dinheiro é a mesma coisa. Criar novos hábitos desafia o cérebro humano. E isso exige um grande esforço. Se você não tiver um bom acompanhamento e alguém que entenda a ciência por trás de tudo isso, fica realmente muito difícil fazer sozinho. Interessante, dentro desse contexto, a internet, hoje, os meios de redes sociais oferecem muitas opções de investimento. Quando eu Sim. devo ver que, como eu devo analisar, eu leigo, não entrar numa roubada? Ah, isso é demais. Eu dei uma palestra recentemente sobre isso. Muita gente me pergunta isso, Guga. Coisas que me chamam bastante atenção e eu recomendo que você fique bastante esperto para não cair em golpe. As palavras garantia e exageros. Retornos improváveis, muito grandes, o seu capital vai dobrar em pouco tempo, 100% garantido, não há perda. Geralmente são mentiras, geralmente são esquemas financeiros fraudulentos e insustentáveis. Existe um livro muito bacana chamado Os Axiomas de Zurique, e ele é escrito pelos grandes banqueiros da Suíça. A Suíça é um país sem nenhum recurso e que é um dos países mais ricos do mundo pela habilidade dos banqueiros de lidarem com o dinheiro. E nesse livro, uma das primeiras grandes regras, um dos primeiros grandes axiomas financeiros que ele ensina é: necessariamente os ganhos são proporcionais aos riscos. Vamos trazer isso para o mundo real. Quando você coloca dinheiro na poupança ou na renda fixa, como o nome já diz, é uma renda fixa. Já está combinado quanto você vai ganhar. Ou seja, o risco é relativamente pequeno. Se o risco é pequeno, o retorno também tende a ser pequeno. Agora, quando você vai para ações, mercado de variáveis, Bitcoin, que são oscilações econômicas maiores, que dependem de muitos outros fatores, e você precisa também de expertise maior, por ter um maior risco, uma maior oscilação, os retornos tendem a ser maiores também, claro, desde que você saiba o que você está fazendo. Só que quando a gente tem os riscos mantidos sem erro nenhum, é só você se questionar, poxa, por que o Bill Gates não coloca 10 bilhões então nesse investimento sem geralmente, se a gente fizer um pouquinho de conta, a gente vai ver que a matemática não bate, tá, Guga? Agora é interessante dentro disso, você acha que o brasileiro está cada vez mais consciente que deve investir, que deve guardar dinheiro? Você acha que o efeito dessa pandemia ela acelerou essa consciência do brasileiro? Porque é o que eu falo, né? Essa crise, por mais que já tenhamos tido outras, né? Essa crise é a maior da nossa geração. A maioria da nossa geração não Sim. passou por guerras, né? Por coisas muito impactantes, traumatizantes, e essa pandemia vai ser um marco na vida dessa geração. Você acha que isso pode trazer um legado aí, que as pessoas comecem a se preocupar mais com o futuro? Eu sempre gosto
de acreditar que nenhuma desgraça é completa desde que a gente aprenda alguma lição com ela. E se existe alguma lição que essa pandemia vai deixar, é de que ter reservas financeiras, ter um bom planejamento para imprevistos é importante. Muita gente está se desfazendo de imóveis, vendendo carro ou filhos de uma escola particular, porque está sem reserva depois de 6 meses. Né? Não imaginava, não previa que algo assim podia fazer. E sim, é da nossa cultura não se programar, acreditar que vai ganhar na Mega Sena, que é uma chance de 1 em 50 milhões, é surreal, de pouco, de pequena a chance de você ganhar numa loteria, mas a gente gosta de acreditar nisso, né? Então, sim, essa pandemia, como você muito bem colocou, é algo disruptivo para a nossa geração, que nunca passou por uma guerra, passamos aí por inflação, né? Nós aí perto dos 40 anos, pegamos aquele finalzinho de um efeito Sarney, alguma coisa do Collor, mas nunca pegamos uma guerra, uma grande crise econômica como essa aqui que está acontecendo, impactando todo mundo de forma até mais democrática. Então, sim, eu espero que isso seja um chacoalhão e que as pessoas entendam que elas podem ficar doentes, que elas podem perder o emprego, que elas precisam se planejar e se organizar de forma menos amadora, brincar menos com a própria vida e com a vida das pessoas que elas amam, né? Mas é interessante, outro dia mesmo conversando, entrevistando um empresário, depois conversando em off, ele falava que ele investia muito, por exemplo, em seguro de vida, porque era uma forma dele deixar um patrimônio para os entes queridos e sem briga, sem confusão, sem problema, né, com questão tributária e tudo mais. É um bom investimento? É um espetacular investimento, tá, Guga? Quando a gente olha do ponto de vista de rentabilidade, claro, muitas outras coisas dão mais rendimentos que seguro de vida. Só que quando a gente olha para o patrimônio deixado através de um seguro, a simplicidade de não ter nenhuma complicação de para quem vai o quê, e por ser algo livre de tributo, impenhorável, é um dos melhores investimentos e com certeza o mais seguro que existe. Só que o brasileiro não tem o hábito de cultivar seguro de vida. Muita gente torce o nariz para isso. E é um grande sinal da falta de conhecimento, da imaturidade financeira do nosso país. Quando a gente olha para o Japão, que 96% da população financeiramente ativa tem um seguro, Estados Unidos 92%, e a gente olha para o Brasil, 13% tem um seguro de vida, sendo que boa parte disso são aqueles seguros obrigatórios de empresa, a gente vê que 1, 2% da população, de fato, tem um bom seguro de vida, cuida do patrimônio familiar com cuidado. E aí vamos pensar no seguro como uma estratégia, né? Muitos pais pensam em deixar, por exemplo, um imóvel, um apartamento para os filhos. Fala, poxa, eu vou comprar um imóvel de 1 milhão para o meu filho e vou deixar esse patrimônio para ele. O que esses pais não pensam aquele imóvel de 1 milhão, ele vai acabar entrando em inventário, vai deixar uma despesa de 200 mil para os filhos. Esse imóvel deteriora, se você comprou para o seu filho alugar e ter uma renda, ele fica sujeito a oscilação de mercado, pode ser que ninguém alugue esse imóvel, grande elefante branco, tá? A necessidade de vender e fazer dinheiro, às pressas, esse imóvel de 1 milhão vai ser vendido por 700, 800 mil, quando você conseguir isso. Por outro lado, se a gente coloca esse mesmo patrimônio de 1 milhão através de seguro de vida, você vai pagar infinitamente menos do que 1 milhão para ter um seguro desse. Você vai comprar um patrimônio de 1 milhão em seguro de vida com 5% desse valor, ou seja, com 50 mil ao invés daquele 1 milhão do apartamento. E aí você acabou de comprar 1 milhão de patrimônio para o seu filho, livre de imposto, livre de depreciação, livre de inventário, ele recebe em liquidez esse 1 milhão e você ainda tem mais 950 mil para aplicar e fazer inúmeras coisas. Ou seja, você dobra o seu capital e ainda dobra o patrimônio da família. É uma solução extremamente inteligente, segura, confiável. As empresas que fazem isso a 150, mas por uma falta de conhecimento, por um mercado que foi explorado de forma errada nos primeiros anos do seguro de vida no Brasil, muita gente torce o nariz. Então, o meu intuito aqui é levar conhecimento para que você busque mais informação. Você pode estar perdendo bastante dinheiro ou deixando de ganhar bastante dinheiro, conquistar patrimônio para sua família por esse preconceito bobo.
Agora, Yuri, nós estamos chegando aí dos momentos finais já do nosso programa, mas eu gostaria que se você deixasse um registro e uma mensagem para quem quer se aposentar, né? Eu não digo aposentar pelo sistema convencional, porque hoje tem várias reformas e a gente não sabe como vai ser daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então, qual seria o plano B para quem quer ter uma velhice tranquila? Ótimo, Guga. Obrigado por abrir esse espaço, porque muita gente confia na Previdência Social. Eu gosto de brincar que se você não sabe o significado de INSS, significa isso nunca será suficiente. Hoje, com a reforma da Previdência, a gente sabe que não pode contar com o INSS como antigamente. O teto do INSS ele não vai atender boa parte da população. O brasileiro está vivendo mais, as pessoas estão envelhecendo, com o tempo, a pirâmide social vai ser insustentável para o INSS. A gente vai ter pouca gente jovem trabalhando para sustentar a Previdência e muito mais gente velha precisando dos benefícios. Essa conta não vai fechar. Então, não conte apenas com a Previdência Social Pública. Você precisa tomar alguma iniciativa por conta própria. Então, planejar, investir, ter previdências e seguros que te cubram durante toda uma vida e cuidem do seu patrimônio quando você partir dessa para uma melhor, são primordiais para que você faça isso bem e cuide daquelas pessoas que todos os dias você diz que ama. Yuri, eu quero agradecer a tua participação nesse Alesp Conecta. Aí está convidado para voltar outras vezes e a gente discutir esse assunto aí que é tão importante para a nossa população. Muito obrigado. Google, o prazer é todo meu, eu que agradeço o espaço e o intuito aqui é sim levar conhecimento para a população, então vai ser um prazer poder voltar e discutir algo tão importante. Até a próxima. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Falamos aí de planejamento financeiro, como planejar uma boa aposentadoria e como começar a poupar. Você pode ver todo o conteúdo de programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. Segue lá, Rede Alesp, você vê a reprise deste e de todos os programas que nós produzimos. Até um próximo encontro. Tchau!